Olá! Oi, gente! Muito boa tarde para vocês que nos acompanham agora pelo nosso canal oficial no Instagram. O Instagram da RCC Brasil. Começa agora mais uma live da editora. Meu nome é Gerson, para quem não me conhece. Eu hoje faço parte do grupo de oração aqui na Arquidiocese de Niterói, Sagrados Corações. E hoje o Senhor me chamou também a uma missão bastante desafiadora, que é coordenar a Comissão de Comunicação da RCC Brasil. E eu, junto com a minha amiga Daniele Almeida, a Dani, né, a gente intercala semana eu, semana ela. Nós estamos aqui fazendo esse bate-papo semanal, vespertino, né? Ou seja, uma vez por semana e sempre à tarde, ou seja, às sextas-feiras, sexta-feira, 4 da tarde, é a live da editora. É um momento que a gente vai bater um papo sobre os lançamentos, os livros, os materiais de formação e de espiritualidade que são tão importantes para o nosso movimento. Chega mais, hoje o nosso papo vai ser muito interessante. Eu não vou estar sozinho aqui, eu vou estar com uma pessoa muito querida por cada um de nós. Ele é membro do Conselho Nacional, ele é diretor espiritual do Conselho Nacional da RCC do Brasil, e ele acabou de lançar um livro, Ensina-me a Fazer Tua Vontade. É o Padre Antônio José, então ele vai estar aqui já com a gente. E é uma alegria muito grande ter o Padre Antônio aqui com a gente nesse momento para poder partilhar um pouquinho sobre esse seu novo livro, esse lançamento. E aí a gente também juntos, né, tentar entender e discernir juntos a vontade de Deus. Eu sei que essa talvez seria, eu vou falar isso para o Padre, né, a pergunta de $1 milhão. Todo mundo quer saber como fazer a vontade de Deus, né? E o Padre Antônio José, ele vai dando algumas pistas, algumas dicas para nós através desse livro, que é um lançamento da editora RCC Brasil em parceria com a Ângelos Editora, uma nova editora, uma editora católica que é nova agora no mercado de livros católicos. Então quero convidar vocês nesse momento, eu já vou chamar aqui o Padre Antônio José para a gente poder bater um papo, conversar um pouquinho. Olha, ele já me chamou aqui, já apareceu, né, gente? Tem gente que eu fico aqui, eu levo uma surra para poder chamar, mas o Padre Antônio já até me chamou aqui. Que maravilha. Salve, salve, Padre Antônio, sua bênção. Salve, meu filho, Deus abençoe. Tudo certinho? Graças a Deus. Que bom ter o Senhor aqui com a gente, viu? Muito bem, tamo junto, tamo junto. É isso aí, Padre. Padre, eu queria que o senhor se apresentasse, por gentileza, né? Além de diretor espiritual do nosso conselho, o senhor, obviamente, é pároco, pertence a uma arquidiocese, então se apresente aí para o nosso povo. Muito bem, beleza. Eu sou o Padre Antônio José, eu sou da Arquidiocese do Rio de Janeiro, carioca, tenho esse defeito. E sou pároco da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, aqui no bairro do Meier, na zona norte do Rio de Janeiro. E aqui no Rio também sou o responsável por acompanhar a renovação na arquidiocese, né? Tentar caminhar junto, ajudar os irmãos. Então, estou tentando não atrapalhar muito, mas é um pouquinho nosso trabalho. Como diz o ditado popular, né? Muito ajuda quem não atrapalha, né, pai? Exatamente, é isso aí. Padre, maravilha. Vamos lá, então, direto ao ponto. Lançamento novo. Lançamento novo é óbvio, né? Redundante. Lançamento da nossa editora RCC Brasil em parceria com a Ângelos Editora, né? Uma editora nova no mercado de livros católicos. E eu queria que o senhor dissesse um pouquinho para a gente qual é a proposta desse livro, o que o senhor traz aqui. Depois, eu, obviamente, tenho aqui algumas perguntas para fazer para o senhor, mas se o senhor já puder explanar para a gente aqui o que Deus inspirou ao coração do senhor para colocar nessas páginas aqui, Padre. Bom, a gente está desde o ano passado partilhando muito da palavra de Romanos 12, versículo 2, que é a palavra-chave, né, que o Senhor nos deu para a renovação no Brasil em setembro do ano passado, né? Desde novembro aqui no Rio, a gente está partilhando sobre essa palavra, fizemos seminários, retiros, e Deus falou muito com a gente, porque é uma palavra que a gente nem imaginava como seria valiosa para esse tempo muito doido que a gente está vivendo. E a gente tem percebido ao longo desse tempo de partilha que, na verdade,
todo o caminho que São Paulo apresenta para a gente em Romanos capítulo 12, versículo 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, tem como alvo, tem como objetivo que a gente seja capaz de discernir no dia a dia aquilo que Deus pede da gente, aquilo que Deus deseja concretizar, realizar na nossa vida através da nossa obediência, né? O finalzinho de Romanos 12, 2 diz: para que vocês sejam capazes de discernir a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Quer dizer, tudo caminha para isso. Uma mente que vai se renovando, uma mente que está sintonizada com o Espírito Santo, uma mente que se alimenta da palavra de Deus, ela é capaz de perceber, às vezes no meio de um mundo de muita agitação e confusão, onde a mão de Deus está. Qual é a prioridade de Deus? No que ele está se movendo? E uma mente assim mergulha nesse propósito e colabora com Deus. Então, a gente descobriu que o grande alvo é aprender a discernir a vontade de Deus, que acabou se tornando o título do livro, né? A gente poderia dar para o livro o título de Renove a Sua Mente, a Mente Renovada, qualquer coisa, né? Mas, no fundo, a gente percebeu, o propósito é que a forma da nossa vida seja a vontade de Deus. Esse é o alvo, né? Que o Senhor vá nos moldando de tal maneira que a nossa forma, a forma do nosso caráter, a forma da nossa história de vida seja a vontade de Deus. E daí, então, o trabalho do livro, que é mostrar para os irmãos com algumas dicas concretas, primeiro, como se libertar das formas do mundo, para que a nossa vida não seja segundo a vontade dos homens, segundo a nossa vontade própria, que é tão caprichosa, né? E depois, como ir, vamos dizer assim, alimentando a nossa mente, né? Dando à nossa mente matéria-prima para que Deus possa moldar a vontade dele em nós. Amém. O senhor trabalha no livro, que eu achei uma coisa muito interessante, que eu, inclusive, não vi em outras obras, né? A autoimagem de Jesus. Às vezes a gente fala muito da nossa autoimagem, né? E a gente tem vários trabalhos, cura interior, enfim, cura da autoimagem, mas por que o senhor quis colocar no livro a autoimagem de Jesus? E como isso nos ajuda a discernir essa vontade de Deus, padre? Eu não sou psicólogo, nunca quis ser, não. Mas é por isso que eu tenho nem coaching também, né? Não, mas não é minha vocação. E tem gente que faz excelentes trabalhos, tanto numa coisa quanto noutra, mas não é o meu pedaço. Por causa disso, eu sempre fui muito receoso em usar palavras que não são propriamente teológicas, né? Elas vêm de um outro ambiente. No caso, essa expressão autoimagem, ela vem do ambiente da psicologia e tal. Mas ela carrega uma realidade que eu acho que todo mundo compreende de maneira, vamos dizer assim, simples, sem precisar aprofundar muito a coisa. E na renovação a gente acabou usando muito essa expressão, autoimagem, cura da autoimagem, né? Mas o que eu percebi de um tempo para cá é que, bom, se autoimagem é a maneira como cada pessoa se vê, e isso eu acho que é um modo, né, simples de dizer o que significa essa palavra, Jesus também tinha esse negócio, né? Então Jesus também tinha sua autoimagem, né? Ele se via de uma maneira. E como Jesus é homem perfeito, portanto ele é um homem perfeitamente equilibrado na sua psicologia, no seu emocional, a autoimagem de Jesus era uma autoimagem perfeita, adequada. E para que a gente possa ter uma autoimagem nossa, que também seja adequada, que também seja saudável, eu acho que a gente só pode fazer isso aprendendo com Jesus. E se nós somos cristãos, se nós somos Cristo na Terra, isso é ser cristão, né? Se nós somos a expressão de Cristo na Terra, quando é que a nossa autoimagem é adequada? Não digo nem positiva, mas adequada, verdadeira. Quando a gente aprende a se ver do jeito que Jesus se via. Eu preciso aprender a ser e eu preciso aprender a me ver do jeito que Jesus era e do jeito que Jesus se via. E aí, cavucando no Novo Testamento, eu descobri que tem duas palavras que Jesus usa muito para falar dele mesmo, que é filho e servo. Então, como é que Jesus se via? Se você perguntasse para Jesus, sentadinho lá no monte na Galileia, Jesus, quem é você?
eu acho que Jesus ia dizer, em primeiro lugar, eu sou o Filho. E depois Jesus diria, eu sou o servo. Me parece que quando a gente aprende com Jesus a ser e se ver desse jeito, a mente da gente muda, se pacifica, se equilibra. O que eu sou? Em primeiro lugar, eu sou filho de Deus. Eu sou alguém amado, eu sou alguém desejado. Eu tenho um pai que não é ausente, que cuida de mim, que me quer ver crescer. Porque o sonho de qualquer pai saudável é ver o filho amadurecer. E depois, eu sou servo. Eu tenho, Deus, meu pai, colocou tanta coisa boa dentro de mim. Eu tenho muita coisa boa para fazer bem aos outros. Eu tenho um potencial muito grande para servir. Quando a gente começa a se ver do jeito de Jesus, eu acho que a gente fica com a cuca menos confusa, menos embolada, sem exageros nem para cima nem para baixo, né? A gente fica com uma autoimagem equilibrada. Quer dizer, porque eu sou muito amado, eu tenho muita coisa boa para fazer pelos meus irmãos. E aí a gente começa a viver isso de um jeito simples e, ao mesmo tempo, tão proveitoso para a gente e para os outros. Nossa, que aula! Muito bom, padre. Eu quero aqui só dar uma pausa para poder saudar os nossos amigos que estão nos acompanhando aqui na live, né? Acho que isso é muito importante, porque tem muita gente, agora já tem 112 pessoas numa tarde de sexta-feira que é feriadão. Isso aí é uma alegria muito grande ter tanta gente conosco, né? Então, assim, muito obrigado a presença de todos vocês que estão com a gente. Diz aí depois de onde vocês são, qual é o seu estado, sua diocese, a gente vai falar aqui mais pro finalzinho. Eu já vi aqui, ó, Paraíba está presente, BH também está presente. Bom, foi só os que eu consegui identificar até agora. Então, muito obrigado. Pernambuco, maravilha. Maravilha. Que bom ter todos vocês aqui com a gente, povo de Deus. Depois vocês vão dizendo aí, por favor, de onde vocês são, qual diocese, ok? Ó, BH já se manifestou aí de novo. Muito bom. Padre, uma coisa que já me impacta na hora é a capa, né, desse livro, assim. Aí. Demais, tá boa demais, né? Não se deve comprar livro pela capa, no caso aqui é o contrário, compre pela capa. Foi o senhor quem sugeriu essa imagem? Por que essa é a mão do crucificado? Lógico, tem a ver com o sentido do livro, né? Mas enfim, quando a gente prepara uma capa de livro, normalmente tem uma pessoa que sabe fazer essas coisas, né? E aí a gente vai dando algumas dicas para ela, né? Eu lembro que quando a gente passou algumas referências para a pessoa que fez, eram referências que tinham a ver com Jesus carregando a cruz, Jesus, enfim, né? E aí ela descobriu essa figura e ainda inseraram aqui o cravo na mão de Jesus, então ainda ficou brilhoso, né? Nossa, tá maravilhoso. E sentiu que era isso, né? Porque, na verdade, a cruz, para Jesus, não era um sofrimento a mais, ou não era um terrível sofrimento, era um não parar de fazer a vontade do Pai, né? Jesus disse para os discípulos dele uma vez, eu tenho um alimento que vocês não conhecem, né? E os discípulos até pensavam na ocasião que Jesus tinha parado para fazer um lanche e não tinha convidado ainda, imagina, né? Mas depois Jesus diz, o meu alimento é fazer a vontade do Pai, né? Eu acho que no coração de Jesus, isso era o segredo para enfrentar qualquer coisa, até a cruz. Meu Pai espera de mim um sim. Meu Pai conta comigo, meu Pai me ajuda a prosseguir. E por causa disso ele não parou, né? Portanto, a gente queria de fato que fosse alguma coisa a ver com cruz, porque, na verdade, cruz não é qualquer sofrimento que acontece na vida da gente, né? Algumas pessoas simplesmente parece que identificam. O que é cruz? Cruz é sofrimento. Não, sofrimento todo ser humano tem, é um pouquinho o ingrediente que faz parte da nossa vida, até da nossa maturidade humana, né? Cruz é aquele momento no meu dia em que, para dizer sim para Deus, eu tenho que abrir mão um pouquinho de mim. E isso custa muito, né? Porque abrir mão dos nossos caprichos, da nossa vontade própria, da nossa impressão de que a gente sempre tem o controle nas mãos, isso é muito exigente. Então, cruz é esse momento em que, para dizer sim para Deus, para o que Ele me pede, para a fidelidade que Ele espera de mim,
eu tenho que deixar o meu eu para trás, eu tenho que prosseguir deixando uma parte de mim para trás, né? Foi isso que Jesus fez, né? Jesus morreu dizendo sim para o Pai, né? Há um autor que diz que quando o Evangelho descreve para a gente a morte de Jesus, dizendo que ele inclinou a cabeça, né? O evangelista não queria só dizer que ele morreu, né? Porque inclinar a cabeça é um gesto de dizer sim, né? Quando alguém diz alguma coisa que custa muito para a gente, às vezes a gente não fala, a gente só inclina a cabeça, né? Então, quando a Bíblia diz Jesus inclinou a cabeça, é como se estivesse dizendo, olha, Jesus disse sim até o final, né? Ele não parou de dizer sim. E a cruz foi o último sim, o sim mais pleno, né? Por isso a gente queria passar isso também na capa do livro, né? Todos nós que seguimos Jesus temos uma cruz cada dia, né? Se você tirar uma foto de todas as pessoas, de cada pessoa que nesses 2000 anos seguiu a Jesus, você sempre vai encontrar uma cruz em algum lugar da foto, né? Então, cada um de nós tem isso aqui, tem algo que nos prende à vontade do Pai, que é o nosso sim de cada dia. É um sim que, mesmo quando é difícil, vale muito a pena, né? Quando a gente diz sim para Deus, o coração da gente fica em paz, mesmo quando a gente está pregado na cruz, né? Então, é um pouquinho esse o caminho que a gente quer partilhar com os irmãos. Isso não pode ser uma poesia, porque falar da cruz dos outros é sempre muito fácil, né? Cada um de nós deve aprender a abraçar a sua. Então, não é uma poesia, não é fazer poesia com sofrimento, mas cada um de nós tem uma cruz cada dia, um sim para ser dito, né? E quando a gente diz esse sim, até a dor que ele traz com ele fica diferente, porque é uma dor que a gente suporta em paz. E quando a gente tem paz na alma, a gente consegue ir adiante, né? Então era um pouquinho esse o desejo que a gente queria manifestar, expressar logo na capa. Muito bom, padre. Inclusive, paz, né, e pacificar é uma palavra que o senhor usa muito aqui no livro, né? E eu percebo que a gente tem uma ideia, acho que errônea de pacificar, né? Não sei. Talvez a gente do Rio de Janeiro tenha pior ainda. Horrível. Pois é. Mas o que eu entendo assim, né? Fazer a vontade de Deus é o que nos traz essa paz, né? Pacificar o nosso coração é nos conformar à vontade de Deus. Então, eu acho que essa foi a grande lição que eu tirei aqui do livro, né? Eu, dar um testemunho pessoal, padre, estou para tomar uma decisão. É uma decisão importante que traz algumas consequências. E aí a gente sempre, quando vai tomar uma decisão, fica se perguntando, né? Deus, qual é a sua vontade? Senhor, como fazer a sua vontade na minha vida, né? Mas aí o Senhor vem nos ensinando, e a verdade eu já conhecia esse conceito, mas o Senhor me reforça de uma forma muito bonita aqui no livro, que a vontade de Deus é aquela que nos traz paz, né? E paz é fazer a vontade de Deus, né? Então, assim, é muito interessante tudo isso que o Senhor vem trazer aqui, acho que sobretudo lá para o finalzinho do livro, né? Tem uma igreja em Roma, que é a igreja que eu gosto mais em Roma, porque é a única igreja em Roma onde houve uma aparição de Nossa Senhora. Tem um outro santuário, mas ainda não é igreja. E o cardeal, em cada igreja de Roma, ela é confiada a um cardeal, né? E o cardeal, que hoje é o responsável por essa igreja, o brasão dele fica na entrada da igreja, né? E o brasão dele tem uma frase de São Gregório Nazianzeno, que para mim é uma frase que quando eu vi ali, me trouxe muito entendimento. A frase é: a vontade de Deus é a nossa paz, né? Quando a gente descobre em alguma situação que a gente pode também ali dar sim para Deus, dizer sim para Deus, o coração da gente se acalma. Quando em alguma situação a gente percebe que a gente pode fazer até a vontade da gente, eu estou doido para fazer isso, eu estou doido para sair dessa, mas ali não cabe um sim para Deus, o coração da gente fica inquieto. Então, eu acho que esse é o grande segredo do discernimento. Santo Inácio de Loyola colocava como um dos sinais para você poder discernir decisões a tomar, exatamente esse. Quando você, numa decisão, encontra uma oportunidade de dizer sim para Deus e o seu coração se acalma, se pacifica nisso, prossiga por esse caminho. Quando você tem uma decisão a tomar e não há naquela decisão, você ainda não percebeu
uma escolha na qual você possa dar sim para Deus, em todas as 2 ou 3 opções que você está imaginando. Você está fazendo a sua vontade, você está colocando em primeiro lugar, por exemplo, tirar uma grana a mais ou subir no seu trabalho, mas você não percebe que você ali está sendo chamado para dizer sim para Deus. Você ainda não entendeu o que é para fazer. Você ainda não entendeu de verdade como cristão o que é para fazer. Você pode até ganhar um dinheiro a mais, Deus te abençoe, tudo bem. Você pode até ser colocado numa posição à frente, mas para um cristão, o propósito é sempre buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O mais vos será dado em acréscimo. Quando você coloca a vontade de Deus em primeiro lugar, quando você entende, isso que eu vou fazer me dá chance para dar um sim mais generoso a Deus, o resto vem por acréscimo. Quando você não entende isso, quando você procura em primeiro lugar o mais, né, e não a vontade de Deus, seu coração não encontra paz. E aí você fica querendo cavar oportunidades. Quem coloca em primeiro lugar a vontade de Deus e descansa o seu coração na vontade de Deus, eu me atrevo até a dizer que o mais vem. Certo tipo de coisa acaba vindo ao teu encontro. O sucesso vem ao teu encontro. A excelência em desempenhar determinada coisa vem ao teu encontro. Mas o segredo é: ponha em primeiro lugar a vontade de Deus. O que me dá uma maior oportunidade de dizer sim para Ele? Qual é o sim mais generoso que eu vou dar a Ele? É isso que eu persigo. O resto vem em acréscimo. E o meu coração descansa nisso. Eu entendo que Ele está me pedindo algo, então, ainda que me custe, ainda que seja algo exigente, ainda que eu vá ter que ser trabalhado nisso, amém. Eu sei que vai valer a pena. Muito bom, padre. E esse caminho está nesse versículo que é tão simples, né? Mas ele tem uma profundidade muito grande, né? Então, o livro trabalha justamente Romanos 12:2, né? Conformai-vos, né? Então, tem todo um caminho, antes de fazer a vontade do Senhor, há todo esse caminho antes, né? Se conformar à forma de Deus, fazer aquilo que Deus quer em nossa vida, né? Tirar os obstáculos que nos impedem de fazer a vontade de Deus. O Senhor fala isso bastante aqui no livro, né? Eu vou até citar alguns aqui: a confusão, o excesso de estímulos, né? A apatia, enfim, tantas coisas que nos impedem de fazer a vontade de Deus. Então, se a gente limpa esse caminho e deixa esse caminho livre para fazer a vontade do Senhor, tudo mais acontece em nossa vida nessa direção, né, padre? Só para completar aqui o que o senhor estava falando, quando o senhor fala dessa frase, né, de São Gregório Nazianzeno, né? O senhor diz, né? Contudo, não podemos nos esquecer de que tranquilizantes não dão paz, apenas sono. Que eu gosto do senhor, que são muito direto, pode estar. Nosso coração só descansa, só é pacificado, mesmo em meio às dores, quando diz sim ao que Deus nos pede a cada momento. Que belíssimo isso, padre. Que belíssimo. Rapaz, olha, remédio para dormir só dá sono, né? Às vezes tem que tomar, viu? Às vezes pode ser que alguém tenha que tomar, porque tem que dormir, ok. Mas paz, ainda não inventaram remédio para dar paz para ninguém. Então, paz a gente tem que buscar na nossa sintonia com Deus, né? No nosso... há uns anos atrás, eu tenho um outro livro, que eu nem sei mais qual que eu coloquei isso. Há uns anos atrás eu fui no dicionário de língua portuguesa, procurar o que significava a palavra paz. E aí eu achei bonito, porque um dos sinônimos que davam para a palavra paz era concórdia. Existe paz onde existe concórdia. A palavra concórdia, né, o som já dá a impressão, significa concordes, ou seja, corações, cordes, corações batendo juntos. O que traz paz para a vida da gente? Quando o coração da gente entra no ritmo do coração de Deus. Quando a gente começa sem essa aceleração doida do mundo de hoje, quando a gente começa a caminhar, entendendo que Deus está trabalhando na vida da gente, e de um jeito maravilhoso, e o trabalho mais bonito que Deus está fazendo não é colocar um carro na nossa garagem, nem fazer a gente mudar de um bairro para o outro. O trabalho mais bonito que Deus está fazendo na nossa vida é dentro da gente. É a pessoa na qual Ele está nos transformando. Isso é muito lindo, e isso vai durar para sempre, né? Então, eu acho que qual é o grande desafio que a gente tem hoje? Mesmo nós cristãos,
estamos muito moldados pelo espírito do mundo. E aí a gente tem que fazer um trabalhinho sério de desintoxicação da gente mesmo, espiritual, vamos dizer assim, Deus me livre, né? O pessoal vai começar a usar um... Mas é uma desintoxicação da alma, né? Porque a gente se alimentou e a gente se alimenta muito com os critérios do mundo, né? Com aquilo que o mundo considera que é prioritário, com o ritmo que o mundo quer imprimir na gente. E tudo isso incapacita a gente para ter percepção da vontade de Deus. Eu acredito que esse é um grande desafio. Talvez uma boa parte do livro tenha sido sobre isso, justamente porque hoje, antes de pensar em fazer coisas para discernir a vontade de Deus, a gente tem que abrir espaço dentro da gente para voltar a ouvir Deus. O mundo encheu a gente de muita coisa, né? De um ritmo muito superficial que torna a gente pessoas superficiais, de uma maneira de priorizar coisas que não deixam a gente priorizar o trabalho de Deus na nossa alma, mesmo quando a gente está na igreja, né? A gente prioriza o que a gente faz para Deus, né? E não, por exemplo, estar com Deus, né? Então, fazer esse trabalhinho de limpeza do coração, da alma, né? Tirar os critérios, os padrões do mundo, como São Paulo fala, né? Não se conformar, não ser vencido pela pressão do mundo, mas aos pouquinhos se deixar transformar pelo Espírito Santo. Conformar é um trabalho vindo de fora, é assim que o mundo faz. Ele pressiona a gente. Transformação é um trabalho vindo de dentro, é o trabalho do Espírito Santo. Quer dizer, ele vai ajudando a gente a dar passos de mudança íntima, né? Conseguir fazer esse caminho de volta para dentro, eu acho que é um grande desafio nosso hoje. O resto a gente vai aprendendo aos poucos. Não há essa fantasia, por exemplo, de imaginar eu vou descobrir a vontade de Deus para a minha vida nos próximos 15, 20 anos. Né? A gente, quando é jovem, imagina isso. Né? Eu caso ou vou com uma bicicleta. Né? Sim. Na verdade, a gente tem que aprender a buscar a vontade de Deus cada dia. A gente tem que aprender a viver a dependência de Deus a cada dia. Ouvir Deus cada dia. Deixar que Ele conduza a gente a cada dia. Para isso, cara, as coisas são coisas pequenas. Né? Aprender a ter gratidão a Deus pelo trabalho dele de cada dia na nossa vida. Aprender a perdoar para que a gente não fique estacionado, né, em situações que podem ser um grande aprendizado, mas que a gente pode transformar sei lá, em situações que a gente fica empacado quando a gente não leva elas numa boa, quando a gente não perdoa. Então, é um trabalho de dia a dia. Alinhar-se com Deus. Eu acho que essa palavrinha é uma palavrinha que tem surgido muito. Em muitos lugares, pessoas de Deus que eu escuto, a palavrinha alinhar. Hoje eu já ouvi um irmão falando isso, né? Alinhar-se com Deus, né? Alinhar-se uns com os outros, para que a gente possa servir ao Senhor juntos, né? Eu acho que esse é o grande desafio de cada dia, né? Não, hoje eu descobri o que Deus quer de mim para os próximos 10 anos e pronto. Não está pronto. Cada dia de uma vez. Né? Eu acho que quando a gente está, principalmente muito iniciante na caminhada, né, a gente tem muito essa impressão, né, de que a gente vai ter ali, Deus vai colocar um mapa na nossa mão com todos os caminhos onde a gente tem que entrar e né, eu acho que não existe isso. Quem dera, Padre. Inclusive, posso testemunhar para o senhor que o sentido de providência, inclusive, né, é algo que a gente só descobre quando realmente precisa descobrir, né? Porque quando você pode se deixar confiar em Deus, é que você realmente descobre que, nossa, Deus é providente na minha vida, né? Então, realmente são coisas que a gente vai descobrindo depois. Vamos só saudar esse povo aqui, gente. Muita gente, graças a Deus. O pessoal aqui falando de onde é. Padre, se o senhor quiser me ajudar, porque é muita gente, graças a Deus, né? Eu vi um colega padre ali que mandou parabéns, eu agradeço, só eu não vi o nome que passou. Salve, padre, abração. Tem paroquianos do Senhor aqui também, padre, eu também não vi os nomes, não. Muita gente do Rio de Janeiro, Barra, pessoal do interior do Rio também nos acompanhando, Mossoró, Rio Grande do Norte. Piauí, Pernambuco. Maravilha. Meia. Meia.
Muito bom, gente, muito bom. Eu preciso dizer para vocês onde encontrar, né, o livro, né, padre? Isso é fundamental. A gente está aqui também para isso, né? Hoje você pode encontrar esse livro em 3 lugares, digamos assim, né? Fisicamente, na paróquia do Padre Antônio, né? Quem estiver ali nas redondezas do Meia, no Rio de Janeiro, pode passar lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos, para adquirir o seu livro na secretaria paroquial. Tem um horário fixo, padre, que funciona lá? 8 ao meio-dia e 2 às 6 da tarde. Todo dia tem gente. É uma festa. Paróquia movimentada. Não pode na hora do almoço, né? Senão aí não dá. Por favor, né? Mas vocês de todo o Brasil, gente, olha só, online a gente também consegue adquirir o livro Ensina-me a Fazer Tua Vontade. Hoje em 2 canais diferentes. A gente consegue comprar pelo rccshop.com.br, que é onde são vendidos todos os materiais de formação, espiritualidade da RCC Brasil, tá? E o valor está R$ 24,90, então está um super preço também. E a partir de R$ 150 o frete é grátis. Então, olha que interessante. Compra mais coisa, material de formação, outros livros interessantes que nós temos também à disposição. E outro lugar também que você pode encontrar esse livro é no site da Ângelus Editora, www.angeluseditora.com.br. Você também pode seguir a Ângelus, né, que tem vários lançamentos também nesse nosso mundão católico, nesse nosso cenário católico, né? Então, o livro Ensina-me a Fazer a Tua Vontade está disponível na internet, nesses 2 endereços que eu passei para vocês, tá bom? E eu já quero, agradecer aqui ao padre pela sua participação conosco. Padre, foi muito bom esse bate-papo, né? Eu prometi ao padre que a gente seria um pouco mais ligeiros hoje, mas foi muito frutífero. Pois é, exatamente. É isso aí, padre. Muito, muito obrigado pela presença do senhor nessa tarde. Foi muito bom esse bate-papo. Eu acho que já deu vontade, né, de comprar o livro, de adquirir, não somente para ajudar a RCC, que isso é muito importante, mas para ter esse conteúdo, que é um conteúdo que eu posso garantir para vocês, porque eu já consegui ler até a metade, não li tudo, porque realmente é fresquinho o lançamento. Semana passada foi lançado o livro, então ainda não tive tempo de ler tudo, né? Mas é um livro que certamente vai edificar a sua vida. Beleza. Padre, Podemos muito obrigado. Irmãos, para a gente fazer uma oração para pedir a Deus que abençoe a gente para que, nesse tempo esquisito que a gente está, né, tão desafiador, que a gente possa ter a nossa mente de verdade renovada, né? Eu creio de todo o meu coração, mas eu creio mesmo que para aqueles que têm um coração assim abandonado nas mãos de Deus, esse tempo difícil que a gente está vivendo, tempo de pandemia, tempo de medo, vai ser um tempo também de semeadura de Deus, um tempo em que Deus vai ensinar muito para a gente, para que nós nos tornemos pessoas mais dependentes dele, mais cheias de confiança nele, mais equilibradas nele, dependendo menos dos apoios humanos e completamente dependentes do apoio que vem dele, do céu, né? Então, eu creio que o Senhor vai fazer uma obra, está fazendo uma obra de bênção para renovar nossa mente de um jeito assim que a gente não conhecia ainda. Então, queria orar com os irmãos para a gente pedir a bênção de Deus para todos nós. Podemos? Beleza. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus, Pai querido, eu te agradeço pela vida de cada irmão e irmã que faz conosco essa partilha da tua palavra hoje. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor, no meio de toda tribulação, é um Deus que renova a nossa vida, a nossa mente, a nossa esperança. Pai Santo, Pai querido, se algum irmão ou irmã com a mente agitada, visitada pela ansiedade, vencida pelo desânimo, que a tua mão poderosa hoje erga esse irmão e que a sua mente seja liberta, que a esperança volte, que o olhar se alargue de novo, que a gente volte a enxergar que o Senhor tem um propósito maravilhoso que continua de pé, mesmo quando os nossos planos por um tempo se desfazem. Pai querido, abençoa cada irmão e irmã para que nós possamos hoje dar o sim que o Senhor espera de nós. Cada um de nós tem uma cruz a abraçar hoje, Senhor. Cada um de nós tem algo em si mesmo para deixar para trás,
para, abraçando a cruz, encontrar Jesus vivo, nosso divino Cirineu. Abençoa cada irmão e irmã hoje que tem um desafio à frente, que tem uma vontade do Senhor a realizar aqui na terra. Abençoa para que a generosidade seja a marca do seu coração. Abençoa para que nenhum pensamento humano, nenhum pensamento vindo do mundo possa nos apartar de dizer sim ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, abençoa cada irmão e irmã. Que hoje um sim verdadeiro saia lá do fundo da nossa alma. Um sim cheio de confiança no Teu Espírito Santo que nos conduz em vida e em graça. Pai Santo, Pai querido, cobre de bênção a vida de cada irmão e irmã com a Tua misericórdia. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, Padre. Muito obrigado por essa oração. Tenho certeza que foi frutífera para a vida de cada um de nós nessa tarde. Vocês que estão aí conosco nos acompanhando, muito obrigado pela presença de cada um. Se tiver depois testemunhos e quiserem partilhar com a gente, tá bom? Para que o nome do Senhor seja ainda mais glorificado nessa tarde, por favor, não deixem de fazê-lo, tá? É só colocar no comentário ali no nosso feed do Instagram da RCC Brasil. Padre, mais uma vez, muito obrigado pela presença do Senhor. Que alegria ter o Senhor com a gente. Um prazer enorme. Desculpe fazer uma coisa tão rapidinha, mas hoje é a primeira sexta-feira, agora tem adoração, depois tem missa. Vou trazer no coração cada irmão aqui que apareceu, pedindo a Deus que abençoe a vida de cada um. Amém. Literalmente cada coração que subiu hoje aqui, né? Pro alto. Amém. Então, Deus abençoe todos vocês também. Gente, muito obrigado por essa tarde, viu? Não deixem de acessar ou de seguir também o nosso Instagram da editora, @editora RCC Brasil. Muito importante para a gente acompanhar os nossos lançamentos. Viu? Fiquem com Deus. Até a próxima sexta. Tchau, tchau.